No Mãos Solidárias de hoje a gente vai compartilhar a história da AMIC, Associação Amigos da Criança, que hoje já tem 3 unidades, mas tudo começou há 34 anos atrás e eu estou aqui com a fundadora, que é Eliana Santos, que é fundadora e presidente da entidade. Muito obrigada por nos receber aqui, Eliana. Eu queria que você falasse como é que começou essa história. Fundadora, né? Como a gente estava conversando, na verdade, quem fundou a AMIC foi uma criança, por isso Amigos da Criança. Eu era professora no local mais rural do município de Campinas e uma criança desmaiou, chamada Silvia. E eu estava com uma sala específica de crianças com algumas dificuldades de aprendizagem, de alfabetização. Estava nesse trabalho. E aí fui levar ela para casa e ali eu descubro então uma vida muito sofrida, num lugar chamado Bananal, ali em Campinas, e vi que ela estava realmente com uma série de consequências de uma subalimentação contínua e tudo mais. E aquele dia, na verdade, ela desmaiou e quando ela acordou, já tinha chegado na casa dela, peguei o endereço na secretaria e levei até lá. E lá então eu descobri uma situação de muita dor social, tudo porque o pai tinha sido assassinado, enfim, estavam passando muita necessidade. Vi que estava, eu voltei, né? Na verdade ela tinha pedido alimento, ela na verdade falou isso, a mãe inclusive. A gente está passando assim necessidade, se a senhora puder ajudar, etc. Aí eu fui em casa, peguei, dividi o que eu tinha na despensa. E aí no dia seguinte ela trouxe uma amiguinha, porque o Bananal tinha muitas famílias, sabe, que trabalhavam. Então ela trouxe uma amiguinha vizinha. Como ela ganhou a cestinha, né, um pouco de alimento, ela pensou que eu tinha mais, então ela foi buscar. Aí ela trouxe a segunda criança, eu falei, nossa, agora eu não tenho, né, dividi direitinho, aí eu e minha filha. E aí, no terceiro dia ela trouxe outra criança. Aí eu pedi para uma amiga, chama Denise, aí ela deu do dela, aí a terceira, bom, eu falei, vou pedir para alguém. Naquela época, o Betinho estava no Rio de Janeiro com aquela campanha para fome. Sim. E bem naquela época, olha quanto tempo, né? 90, né? E essa pessoa conhecia uma outra que estava trabalhando como jornalista no sindicato até esqueci o nome do sindicato agora, mas o sindicato estava envolvido com campanhas de alimento lá no Rio, aqui, acho que é dos bancários, uma coisa assim. E aí, então, a pessoa deu a cesta que ela tinha recebido do sindicato, que ela trabalhava lá, deu a cesta. E ali foi indo. Aí, no quarto dia, já tinha mais um dobro de crianças. Eu sei que depois de uma semana, já tinha quase 14, 15 famílias. E eu fui pedindo, até que não dava mais para pedir, porque tinha acabado o rol. Aí o sindicato entrou, doando para nós, sabendo que a gente tinha as famílias. Sim. E assim começou. Então, a Silvia foi a primeira solidária de toda essa história. Foi, e as crianças mesmo. Porque a gente não foi assim, eu idealizei fazer uma ONG, uma OSC ou qualquer coisa. Não, eu estava vivendo. E o coração da gente nasce solidário, eu acho, sabe? Pode se educar para a solidariedade, mas tem o que nasce na gente, né? É a nossa humanidade que nos conecta, né? Esse mesmo. E aí a primeira unidade surgiu lá no Bananal, surgiu lá no então? Village. Bananal com o Bananal, né? Surgiu lá no Village, que era o nome do bairro. Naquele tempo já tinha luz, tudo, mas quando eu cheguei era tudo escuro, não tinha luz, não tinha nada. Era mais área semi-rural chamada. Semi-rural. E como eu também tenho uma herança rural, vida rural, meus pais, tudo, então ali eu me acomodei bastante, estava feliz e seguindo. E aí a campanha do Betinho veio, o sindicato entrou e aquilo foi crescendo de um jeito que eu só vou falar para você, quando eu vi, tinha que fundar uma associação porque não tinha como gerir 100 famílias, daqui a pouco tinha 200. Nós chegamos a atender lá 10 mil famílias. 10 mil famílias? De 120 bairros, nós temos isso no estado. É porque não tinha esse trabalho aqui. E além de você, aí agora, você já acolhia as crianças, sim, ou não? Você já continuou dando aula para essas crianças? Eu fiz um trabalho, era um projeto que eu estava dentro, com aquela professora Corinta. Fiz um trabalho com ela, que é justamente o trabalho sobre a alfabetização. Então eu fiquei 1 ano nesse lugar. E depois disso minha vida tomou outros rumos. Eu venho de São Paulo, eu não sou daqui, sou nascida no Vale do Paraíba. Sabe? Ou seja, a alfabetização estava sendo comprometida por uma questão nutricional, né? Sobrevivência. Sobrevivência. Minha sobrevivência era como educadora. E aí é difícil você trabalhar com esse desenvolvimento pedagógico, cognitivo, quando falta o básico. O básico, Não tem combustível nessa máquina, né? E, nossa, aí antes disso eu era operária gráfica em São Paulo.
E Paulo Freire retornou. Passei um tempo com Paulo Freire em São Paulo, porque ele me descobriu, né? Eu era pestape, eu trabalhava numa gráfica, colava papel no trabalho, era uma linha de produção. E aí o sindicato pediu para receber Paulo Freire. As pessoas não quiseram ir, porque tinham compromissos, sabe? Caramba. E eu não tinha, porque naquele tempo eu era jovem. E aí o presidente lá falou assim, então, olha, então você vai, tá bom? Eu falei, eu vou. Aí ele me conheceu no trabalho e falou para mim que, nossa, você é uma educadora nata. Que legal. Você tem o colégio? Eu falei, tenho, eu fiz o colégio. Aí ele falou assim, então, presta PUC, se você conseguir passar, a gente arruma bolsa, a gente trabalha, te põe para dentro. Então, os anos que eu fiz a PUC, eu meio que fiquei, sabe, secretariando ele, algumas obras, porque eu era operária gráfica, então eu aprendi muito a digitar, fazer coisa. Que legal. Então, eu vivi com ele alguns anos. Bebeu da fonte. Da fonte. Pertinho, na hora que ele voltou para o Brasil, que acabou o exílio dele. E aí você viu o que era a pedagogia do oprimido ali e ele falava isso. Na vida real, não, né? Ele falava para mim, Eliana, é um abismo entre as classes. A gente tenta construir pontes entre as classes, mas eu nunca vou viver o que você vive, você nunca vai viver o que eu vivo. A gente pode criar um diálogo, a gente pode se ouvir, né? Mas existem limites nessa comunicação e é um perigo você, de repente, se transformar num opressor. Ele trabalha opressor e oprimido, né? Pedagogia do oprimido, né? O oprimido, ele traz também o opressor dentro dele. Então, é perigoso isso. E o opressor, ele trabalha muito pouco com o seu oprimido interno. E ali eram longas conversas. Digitei várias das obras dele, Pedagogia da Pergunta, várias. Eu tenho até como é que chama isso? Um prefácio dele de uma cartilha que ele me levou de alfabetização, que ele me pôs dentro de um projeto em São Paulo, de Emílio Ferreira, do construtivismo, quando a Prefeitura de São Paulo instaurou o construtivismo. Aí eu construí uma cartilha nas áreas rurais, eu era ligado na área rural, aí ele me pôs para trabalhar na área rural e eu fiz uma cartilha. Ela eu tenho viva, sabe? E estou para editar, não deu tempo, mas entrou a Mickey aí, eu nunca mais fiz nada disso. Mas tem o prefácio dele, tem o prefácio dele, com a cartinha dele, ele falando sobre espontaneísmo e sabe, e direcionismo muito exagerado, essa opressão entre um e outro e tudo mais. E depois escrevemos um livro que eu chamei de Barril de Piche, porque ele perguntou para mim, por que você não quer? Ele convidou para ser secretária. Quando ele entrou para o PT, foi ministro, né, do município. Mas eu não quis acompanhar por causa da minha religiosidade e tudo. E eu tinha que aprender inglês, para mim isso era difícil. Eu só tinha, sabe? Mas eu falei para ele depois, professor, esse mundo é um barril de piche. Ele falou, o que é isso? E como ele sempre investiga muito, né? Você vem aqui me explicar toda tarde, no dia da semana, eu quero saber o que você está chamando de barril de piche. E aí ele transformou isso numa obra. Eu estou também ver se eu consigo editar isso. E o que quer dizer o barril de piche, já dando um pouquinho de spoiler? O barril de piche é essa distância entre as classes, essa dificuldade de ouvidoria da classe que vem, por exemplo, aqui no território. Nós temos um território aqui que a maioria que se trabalha hoje veio da fila, veio da necessidade, veio com limites na escrita, limites na compreensão, limites até de raciocínio, porque a má alimentação, a subalimentação de 0 a 3 anos, ela inutiliza certas perspectivas. De 0 a 3, não tem jeito, isso está provado, né? Já, né? Pela psicologia, pela nutrição e tudo mais. Então a gente consegue trabalhar. Então a OSC, Organização da Sociedade Civil, é uma alternativa com a sociedade civil. Aqui não tem dono, não tem, ninguém ganha nada, mas cada um desses sobrevive, ajuda, é sócio. É uma corrente que se retroalimenta, né? Se retroalimenta, a gente vai existir até quando, eu falo para eles, até quando vocês quiserem. E aí, quando nós ganhamos o SEBA, Certificado de Entidade de Beneficência e Assistência Social, depois de muitos anos, e isso garante a nossa parceria com a Prefeitura, a Secretaria Municipal primeiro com Assistência Social, a gente fez, foi a primeira parceria, depois com a Educação, tem 20 e poucos anos já, com a SME, e parcerias gerais, né? Hoje nós temos selo Fomento, a gente tem o selo... Que legal. Selo internacional. São 3 unidades, né? Hoje somando da 1.500 crianças, Mira? 1.430, 1.430. Sem contar o trabalho com assistência, né? Que se somando, mas...
do serviço de convivência, Tudo, né? Então são mais de quase 2.000 crianças. Quase 2.000 crianças são acolhidas aqui. E toda essa sua bagagem, parece que você estava sendo preparada já, né? Eu acho que era grávida, vim da roça, plantava, colhia, vim da cidade. Né? Eu acho. Comer uma comida fresquinha e ter uma boa formação faz toda a diferença na vida de qualquer um, né? Faz. Aqui, você viu o fogão de lenha ali? A gente cozinhava no fogão de lenha do outro lado, eu guardei como memória. Legal. Era um rancho bem simples, né? Que o pessoal caía a casa por aí e o rancho não caía. Sabe assim, as tempestades? O rancho estava firme. E aí, o fogão de lenha, a gente passou anos, acho que uns 10 anos aí, sem parceiros nenhum, construindo aqui. Por que eu vim para cá? A Eunice que vinha falar aqui, que me chamou, que me encontrou lá no Village, a Eunice, 3 crianças morreram queimadas aqui. Saiu todos os jornais da época, tudo, sabe? E aí ela foi procurar alguém para poder acolher as crianças, enquanto os pais estavam na lixão, geralmente eles iam buscar no lixão alimento. Não havia ainda o catador de papel, não havia todo esse trabalho. Existiam lixões, né? Hoje já diminuiu bem. Bem ainda, porque tem agora os lixos estão todos mais direcionados, etc. E aí saiu a mãe, saiu a avó e saiu o pai. E aí uma história muito triste, né? Muito triste. Tinha um bebê, tinha um de 2 anos e um maiorzinho, que acendeu o gás e... Aí não tinha como, aí você veio pra cá. Aí demorou para acender o fogo. Sabe, ligou o gás, a gente acha isso, ninguém sabe. Mas ele deve ter procurado o fósforo, demorou, quando ele foi acender, explodiu tudo. Sim, é altamente inflamável, né? Não é? E aí ela foi lá no Village me procurar, a gente já tinha distribuição de cestas, de alimentos. Sempre foi combate à fome. Sempre foi. Primeiro trabalho nosso é assistencial. E depois a formação. Tem aquilo da a vara para pescar, mas para o cara que não consegue nem segurar a vara, né, não dá. É complicado. Nós estamos até na... depois eu conto. Pode contar. Não, é uma senhora Vita, até era bom vocês no Mãos Solidárias, ela é maravilhosa. O Padre Haroldo levou ela para falar lá com ele. O Padre Haroldo levou, chama a senhora Vita e lá a dona Vita. Ela sonha com as crianças que vão chegar e ela acolhe, cuida, enquanto a mãe está em momentos desesperados. Queriam ou para adoção ou para essas casas que tem, sabe? Mas a mãe não quer desligar. Sim. Então ela cobre um tempo. E ela tem quase 200 crianças, 180 crianças. A gente manda janta todo dia para lá e ela garante o almoço com várias pessoas. Então, ela é desse território? É do Campo Belo. Do Campo Belo. Que hoje é a zona de maior, aqui evoluiu bastante. O que a gente sente no trabalho solidário, Amanda, é que muda o território, muda a configuração muda, toda, né? Muda mesmo. Nesses 34 anos você pôde vivenciar isso, presenciar. Vivi na pele, você entrava aqui sem licença, né? O pessoal perguntava se eu usava colete. Olha. A gente pulava cadáver ali. Era bem triste, bem... E hoje é outra realidade. Não, tudo mudou. Não tem nada daquilo que tinha. Campo Belo também está bonito. Agora vem, né? O prefeito fez essa parceria aí, essa travessia lá, está excelente. Enfim, vamos crescendo, né? Sim. Faz a diferença. Mas aí que eu digo, naquilo que chama barril de piche. Barril de piche eu falei para ele, eu tenho um irmão meu que foi criado como hoje, escola agrícola. Ele fala carioca, eu falei assim para ele, né? Já até faleceu meu irmão, tadinho. Porque encontrou um povo carioca. E aí, um partido lá, que eu nem sei qual que ele queria que eu entrasse, eu falei, não vou não, é esquisito isso. Sabe, eu falei para ele, não senti, né? Fui lá numa reunião, eu falei, não é para mim. E, quer dizer, então ele mudou tudo, ele nem reconhecia mais a gente. Então, é um barril de piche, você vai lá e fica grudado, é que nem passar asfalto na terra. Você fica grudado, é nesse sentido, né? Aí ele fez o título assim, barril de piche versus ideologia opressora, uma coisa assim, não lembro mais que título ele deu, sabe? E aí nós estamos conversando sobre isso, ele foi me falando, aí teve todo um desenvolvimento. Porque a ideia é justamente emancipar as pessoas e não deixar não com tirar... tirar a liberdade. Porque desvaloriza, né, tudo o que ele traz de conhecimento e impõe um conhecimento de fora. Sim. Ele era bem... Nossa, Paulo Freire, você sabe, fundou o Instituto, depois ele saiu, não sei se você sabe. Ele fundou junto com todo mundo e depois eu estava no dia que ele saiu, eu estava fora, assim, porque eu era meio secretária das obras dele, né, naquele tempo. Mas... ele saiu porque ele viu que era muito difícil compreender isso para quem está no poder. Essa ponte, atravessar essa ponte nem sempre é fácil, né? Eu acho que não tem. E você acha que o AMIC, ele acabou criando
pegando essa identidade da pedagogia, do oprimido e desses projetos, essa coisa mais construtivista? A gente faz uma luta grande, sabe? As pessoas aqui são livres, elas executam, sabe? Elas compreendem pelos sentidos. A gente tem uma outra pedagogia. A relação com a pedagogia oficial, trazida pelo Miroski, porque o Miroski é o documento que regula as OSCs. Mas ela tem uma leitura também do município. E aí tem aí umas contendas, fundamos o Integra, né? O pessoal da FEAC, um grupo grande, aí nós fazemos parte também do Integra, que é uma associação que com esse prefeito atual e com o secretário atual de Educação, conseguiu fazer um diálogo de respeito às OSCs. Porque a OSC nasce de pessoas da população, com a população, com outro modus operandi, sabe? Ela já tem um DNA próprio, né? Perfeito. Aí palavra linda, bonita, DNA. Próprio, porque né? vem de DNAs diferentes, né? Sim, é uma verdade, né? Não tem como esconder isso, né? O secretário João Paulo tinha uma reunião para falar disso tudo com ele, previsões para o futuro. Ele falou assim, falta-nos filtro. Depois até eu em plural, sabe? Ele falou, falta-nos filtro. Eu falei, então, mas por isso que é importante passar por nós que fundamos, que é o Toque Viva. E a grupo nosso de diretoria é um grupo intelectual o bastante para compreender tudo isso e respeitar os elementos que estão lá. Sim. De ouvi-los primeiro. O que você acha primeiro? Que caminho nós vamos tomar aqui? Como resolver isso aqui? Porque o território, ele nasce e ele tem uma estrutura dele de defesa, de manutenção, de hierarquia, sabe? É uma organização social espontânea mesmo. Espontânea. Não, paralela. Um poder paralelo. Um poder paralelo. E precisa ser é uma pena considerado. É uma pena que Paulo Freire não é tão vivido, porque isso aí dá brecha para outros setores entrarem e dominarem, porque fica um vazio de poder. Então, onde tem lacuna, alguém vai ocupar. Alguém ocupa. E, infelizmente, quem tem ocupado são... Falam que a natureza detesta um vazio, né? Já vai querendo ocupar. Ela ocupa tudo. Ela vai, tudo. A floresta vai aumentando, isso aí vai invadindo. Não é invadindo, é natural. Ocupando, expandir, né? A vida e tem pessoas que passaram por aqui e agora trabalham aqui, né? Então, vieram pela fila e a Mira não veio pela fila, né? Mas a mãe dela, né, Mira? Puxa, sua mãe podia falar, né? Porque sua mãe veio até hoje, né, a mãezinha dela. E tá até hoje aí com a gente, vem na fila, vem pegar. Às vezes não é nem para ela, para o neto, para outra filha, sabe? As pessoas continuam ligadas a nós. Com essa mãozinha da Silvia lá de trás de ajudar, né? De ajudar. A gente vai ver então a fala de uma mãe, que hoje é uma cozinheira aqui da escola, né? Mas que começou lá atrás como mãe, né? Como mãe. A gente vai ver e já volta. A Aldeide. A Aldeide começou como população e ela tem um papel fundamental na história da AMIC. Conta pra gente como é que foi essa história, Aldeide. Quando eu cheguei na AMIC, eu cheguei como o povo da população, né, nas filas, para pegar a cesta básica, né, porque a gente veio do Maranhão, eu e toda a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, e foi muito difícil no começo, né, mas graças a Deus a gente achou uma pessoa que nos apresentou a AMIC, essa pessoa maravilhosa, né, que é a irmã Eliana, e depois entrei como mãe, entrei para ajudar, né, na creche, na entidade, na AMIC, e já fiz várias coisas, né, já fui cozinheira, já fui monitora, já fui de tudo nessa creche, aí agora retornei novamente como cozinheira. E antes não funcionava, era outra unidade, né? Parece que você tem uma importante participação para trazer a unidade daqui, né? Como é que foi isso? Logo no começo que a gente chegou, tinha uma família, né, que a mãe precisava trabalhar e na época não tinha energia elétrica, era na vela, na lamparina, né? E a mãe saiu na madrugada para trabalhar e aconteceu um acidente com as crianças, né? Quatro crianças, né? Pegou fogo na casa e, infelizmente, elas não resistiram. Através disso, eu e a nossa amiga Nice, né, que era na época presidente do bairro, procuramos a irmã Eliana, né, e fizemos esse convite para ela, porque aqui precisava de um lugar assim para acolher as crianças e as famílias, né, porque até aí não tinha.
né? Mas aí, graças a Deus, a irmã aceitou e aqui estamos até hoje. E seus filhos também passaram por aqui? Passaram meus filhos, hoje passa meus netos e vai passar os meus bisnetos. Uma história triste, mas que acabou gerando a segurança para 631 crianças nesse local apenas, né? Isso mesmo. Foi uma história triste no começo, na chegada, mas hoje, graças a Deus, a gente é muito feliz. Obrigada. Eliana, então a gente viu a Aldeide, tem muitos outros exemplos, não dá para mostrar todos aqui no programa, de pessoas que passaram por aqui e retornaram agora como colaborador, né? Sim, a ideia é essa, o território nos chama, né? Então morreram as crianças queimadas, a ocupação que foi lá e me achou. A Aldeide trouxe para a pessoa que organizou essa ocupação aqui. Eu nem sabia o que era ocupação, inclusive. Falaram que deram para mim uma carta que eu podia ficar aqui 100 anos, sabe? Fizeram uma coisa. Eu nem lia jornal, não via TV, não dava tempo. Então eu não estava nem ciente de tudo isso aqui, que era maior na época, a ocupação da América Latina, foi uma das maiores. Hoje não é mais, né? Tem uma grande agora em São Paulo, mas foi. E eu vim assim dentro desse contexto, que ela foi buscar alimento e aí falou para essa pessoa, que era do bairro, e aí quando morreu as crianças, ela falou, vamos lá fazer alguma coisa parecida com aqui? Não tinha como falar não, né? Eu vim ver, falei, nossa, fiquei encantada, era tudo deserto, você vê com árvores assim, não tinha nada, era tudo deserto, deserto. Não tinha nem aquela árvore do meio. Nada. Olha, que legal, floresceu. A gente plantou, trouxemos gente que fez paisagista, a gente foi doando, aí foi tirando. Cada um colocou um pouquinho. Um pouquinho de si. Que bom. E o pessoal da fila é voluntário aqui dentro. Nós temos a OSC que a janta todo dia, a gente manda para o lar da Dona Vida, que um dia talvez você leve para um solidário dela, é um encanto ela, sabe? Tem 60 anos. Então é muito mais que uma escola, né? É um espaço de convivência foi agregando mesmo. as pessoas. Se você vai entrando, sabe? A gente se torna um pouco ponto de referência de soluções que não são soluções de violência ou de busca de uma justiça golpe a golpe, olho por olho, dente por dente, mas com compaixão, explicação, clareamento de situações. Acolhimento, sabe? A gente entra com outro. A gente tem um jumbo, por exemplo, que dá para as mães que vão visitar os filhos presos para restaurar, então a mãe tem que levar. Às vezes a gente promove passagens para ir visitar, porque é muito importante ao preso a visita da esposa, levar o filho no Natal. E tudo isso é um conglomerado. É um olhar diferente, é um olhar. Né? Aprendi isso com ele. Ele tentou fazer isso na África, mas as aldeias ali havia muita distensão, ainda tem até hoje, né? Não foi possível. Não deu para construir pontes. Não deu. Quebrar muros. Porque né, o Brasil porque é aquilo que você mesmo falou. Cada lugar tem o seu modus operandi, é um olhar antropológico, né? E tem que pisar devagarinho e sentindo o que pode ser feito, né? Aquilo que é importante para aquele povo, aquilo que é importante para aquilo que quer. Né? E que eles estão prontos para receber também, né? Porque às vezes não estão, também tem isso, né? Eles expulsam, na verdade eles acabam expulsando. É um organismo vivo, né? A sociedade é assim, né? Aqui não, eles entram, eles comem aqui dentro com a gente, eles sentam aí todo último domingo do mês. Faz 30 anos que a gente não falta um domingo do mês. 30 anos? Seguidos. Que legal. É forte, né? É forte. Então, ele falou isso, outro dia um senhor falou assim, nossa, quantos anos eu vim aqui, eu achei que a senhora já tinha até ido pro céu. Eu falei, pro céu, não sei se eu vou, mas qualquer hora eu vou sim. Ele falou, não, porque a gente via a pessoa fazer 3 anos, 2 anos, fica aquela fama toda, etc. Mas, puxa vida, eu era criança, eu vim com a minha mãe pela mão dela. Fiquei jovem, vim aqui, peguei um tempo que eu passei necessidade. Agora eu estou com uma dificuldade na minha família e falei, vou lá ver, né? Se a Miki está viva. E ainda eu pensei que a Miki pudesse estar viva, mas a senhora não, porque eu nunca vi alguém ficar tanto tempo. Isso é sinal de que ainda tem muita coisa para se fazer, né, Eliana? Eliana, muito obrigada por compartilhar essa história tão bonita com a gente. Mãos solidárias, né? De resiliência. O nome do programa é lindo. É lindo, né? Porque a gente entrevista pessoas como você, assim, fazem a diferença. E é no plural, né? Não é mão solidária, mãos, né? Se a gente não se juntar, não se reunir, não acreditar que o outro pode se transformar, que era um princípio muito do Paulo Freire, aprendi muito isso com ele, né? Sim. Bom, como eu te contei, só para fechar a história com ele, aí não tinha ninguém para ir no sindicato da nossa empresa gráfica, né? Da empresa que eu trabalhava, aí o gerente me chamou e eu fui. Ele lá dentro falou para mim, né, que via em mim uma educadora.
E aí Além de tudo, era um visionário. Porque ele falou, você é uma educadora nata. Foi como eu me comportei num evento lá, nos 2 dias com ele. Que ele queria conhecer o que significava fazer a cabeça. Porque ele chegou no Brasil com essa expressão na década que ele chegou. Uhum. O que é fazer a cabeça? O que será isso? Então ele começou a procurar a base, né, trabalhadora, para ele aprender. Investigar. Olha que bonito. Aprendizagem, com certeza. E ali ele me pensou no meio daquelas pessoas. Quer dizer, olha que bom, né? Que bom que ninguém quis ir, que eu fui. Que bom. Aquele não que é um cinzão, né? Sim, maravilhoso. Um grande sim. E devo a solidariedade eles. não funciona sozinho, senão é uma bondade, né? Solidariedade só funciona no plural. Só no plural, mãos Só no plural. solidárias. Muito Eu obrigada, agradeço Eliana. o programa, você que está ouvindo, você, sabe? Depois, se você pudesse pôr o nosso slogan, a gente tem campanha de sócio e tudo. Sim. Recentemente, Vita, eu falei de Dona Vita, da senhora Vita, porque ela me apresentou uma pessoa em Moçambique e África, que atualmente a gente tem tentado mandar valores para a compra de arroz, feijão, sabe? Um peixe que eles comem lá, que é bem barato. Uhum. Mas ele hoje tem mais ou menos 200 e poucas crianças órfãs. Nossa. Por causa dos vendavais de 2019, Uhum. né, que ocorreram lá. Sim, Moçambique era no dizimou sul da África, né? Do lado verdadeiras do Índico cidades. Já. Do outro lado. Sim. E população muito sofrida. Querendo ajudar, é só entrar em contato, né? A gente Isso. vai colocar o site, Isso, a rede procura a social, gente. é Isso, só por favor. procurar. Por favor, mãos solidárias, né? Dá as mãos aí pra nós, que a gente precisa de verdade, viu, querida? Muito Obrigada, obrigada. mãos solidárias, do programa, TV Câmera, né? Maravilhoso. E no próximo bloco a gente vai trazer um pouquinho mais das atividades que acontecem aqui na MIC. De volta para o segundo bloco do Mãos Solidárias de hoje, aqui na Associação Amiga da Criança, na AMIC, que funciona no Jardim do Lago 2. A gente vai conversar agora com a Mira, que é orientadora pedagógica, e vai explicar para a gente como é que funciona essa parte educacional para suprir todas essas crianças, 631 crianças. Não é pouca coisa, né, Mira? Muita criança. É muita criança e a gente percebe que eles estão serenos, né? Por ser tanta criança junta. Como é que vocês funcionam? Tem essa preocupação muito grande com a humanização aqui, né? Sim, muito grande. A gente, né, como você falou, a gente atende 631 crianças, de 0 a 5 anos e 11 meses. E a proposta pedagógica aqui é que as professoras, né, desenvolvam as propostas nos espaços externos da creche. Como observado, a gente tem um espaço bem amplo, então as crianças exploram esse espaço. E a gente trabalha com projetos, esses projetos partem do interesse da criança, porque a gente valoriza isso, né, de tornar a criança protagonista do seu conhecimento. Então a gente dá, né, essa oportunidade para as crianças mostrarem o que elas querem aprender. Então a gente desenvolve todo o nosso trabalho de acordo com o interesse de cada criança. Maravilhoso, né? E são divididos por idade, né? E vocês têm berçário, inclusive, Isso, né? temos o AG1, né, que vai de 0 até 1 ano e 8 meses. Temos o AG2, que é de 1 e 8 até 3 anos. E temos o agrupamento 3, que é de 3 anos até os 5 anos e 11 meses. Tudo pequenininho. Bem pequenos. E hoje, com todas essas crianças, ainda existe fila de espera? Existe. A fila de espera é bem grande, principalmente das crianças do agrupamento 1, que a procura é muito grande, a demanda é muito grande, porque aqui na região só a AMIC atende criança do AG1, então a lista de espera é bem extensa. E aqui é uma região populosa, né? Bem populosa. Aqui a gente atende o Monte Cristo, a Gleba e o Oziel. Então é muito grande, né, a população aqui. E aí as crianças passam, então, até os 6 anos e depois são direcionadas para a escola, Ao né? ensino fundamental. Ao ensino fundamental. Vocês usam a mesma pedagogia, então, do município, né? Isso, a gente, para as crianças de 0 a 3, a abordagem de NPICLES, e para as crianças de 3 a 5 e 11 meses, é a pedagogia Frenê, né, que trabalha esse projeto, a questão desse projeto, das aulas passeio.
Então a gente trabalha com a pedagogia friendly. E aqui vocês têm o privilégio de ter essa área verde, né? A gente viu Bem sendo extenso, explorada, né? Aqui é bem grande, o espaço é bem grande, as crianças exploram bastante e a gente deixa mesmo que eles explorem esse espaço que a gente tem aqui. Queimar energia com qualidade, né? Muita qualidade. A gente viu agora de pouco uma apresentação de teatro sobre o Ubuntu e a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês como é que foi essa apresentação. A tia Cidinha trabalhou um tema para esse teatro, né? E a gente vai falar um pouquinho com ela sobre a importância desse tema e dessa parte lúdica com as crianças. Cidinha, como é que surgiu esse tema da lenda de Ubuntu? Então, o tema da lenda de Ubuntu, né, ele surgiu porque nós estamos fazendo um trabalho mais intensificado sobre o antirracismo, né? E essa lenda veio para as crianças como, além de estar trazendo essa fonte de cuidado com o próximo, com o outro, também o de estar conhecendo outras culturas, que no caso seria a cultura africana, que é um trabalho que a gente já vem fazendo há um tempo com as crianças. E aí eles assistiram essa peça, essa encenação, e depois cada classe vai trabalhar, vai desdobrar um pouquinho ainda mais o tema? Sim, a ideia é essa, né? Não só o tema do Ubuntu, mas também outros temas que venham, né, pegar a cultura africana, que é o trabalho que a gente vem priorizando agora no momento. E as crianças trazem um feedback assim desse teatro, dessa encenação? Como é que é? Geralmente nós recebemos esse feedback pelos pais, né? Porque os pais no dia seguinte sempre chegam, faz algum comentário, perguntam o que aconteceu ou traz algum comentário que a criança levou para casa. E até na própria roda, porque nós fazemos roda todos os dias, né? Uma roda de conversa? Isso, tem a de conversa, tem a de história. Então na própria roda as crianças também trazem o que ficou para eles daquilo que foi representado. E essa coisa do lúdico, ela é muito importante também na parte pedagógica, né? Parece que é só uma brincadeira, que é despretensiosa, mas marca, né? Marca bastante. E isso a gente vê através das representações deles, né? Eles brincando entre si, eles acabam representando e até mesmo cobrando entre eles, de forma lúdica também, o que ficou, o que marcou para eles e o que eles aprenderam com a história. Sinal que está funcionando. Funciona, com certeza. Por nada. Mira, e aí as crianças, elas passam até os 6 anos, saem e elas podem voltar para o convívio social também, né? Exatamente, o convívio social. Como já foi falado, a gente atende as crianças de 6 a 14. Então, as que saem da educação infantil têm a oportunidade de voltar, né, no contraturno da escola para esse projeto que a gente, né, disponibiliza aqui na instituição. Você que está aqui, é uma das mais antigas da entidade, né? Isso, eu tô Você aqui, consegue mensurar a diferença que a MIC fez aqui nesse território? Nossa, muito grande. A diferença muito grande. E com o passar do tempo, cresceu muito. Que começou bem pequeno, com poucas crianças, e hoje a gente atende 631, mais 60 do centro de convivência. Que são os jovens, né? Isso, que são jovens. E o território aqui era um território de grande vulnerabilidade? Sim. Essa realidade tem mudado ao longo desses 34 anos? Tem mudado bastante. Ainda é uma realidade que precisa melhorar ainda. Que precisa melhorar muito ainda, mas caminhou bastante. Já. E como é que é o contato com os pais, no caso? Vocês fazem todo um trabalho de humanização aqui com as crianças, né? Essa educação, essa conversa mais horizontal, né? Sim. E como é que é o contato com os pais? Eles também abraçam os projetos da escola? Sim, eles são envolvidos, principalmente, né, os pais das crianças do agrupamento 3. Eles são envolvidos nas propostas que são desenvolvidas aqui também. Os outros agrupamentos também, mas principalmente as crianças do AG3, né, os pais eles se envolvem muito nas propostas desenvolvidas. Acho que até porque a criança leva para casa o que foi conversado, sim, ou um projeto, né? Vocês envolvem os pais também nos projetos? Envolvemos, sempre. A gente está trabalhando agora com um projeto antirracista e a gente tem envolvido muito as famílias nesse projeto também.
E as famílias trazem retorno, assim, um feedback para vocês? Traz, eles sempre trazem retorno, né, do trabalho desenvolvido aqui, que as crianças levam para casa. Acaba que é um fortalecimento de vínculo também com a família e com a comunidade, né? Isso, exatamente. E a gente conversou mais cedo com a Karen para saber como é que funciona essa questão do fortalecimento de vínculos. A gente vai ver um pouquinho agora e já volta daqui a pouquinho. E a Karen Jesuíno é a responsável pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com os jovens e crianças de 6 a 14 anos, que é um outro serviço aqui do AMIC, né? Vinculado à assistência social, né, Karen? Isso. Na verdade, eu trabalhei como educadora social aqui na AMIC por quase 5 anos. Estou retomando as minhas atividades, né, no serviço de fortalecimento de vínculo. E hoje nós trabalhamos algumas atividades, né, como esporte, recreação e lazer. Trabalhamos a parte de música, artesanato, e com essas atividades a gente consegue fazer com que a gente faça o resgate, na verdade, do convívio grupal dos jovens, né, das crianças e dos adolescentes, né? A gente tenta, através da disciplina do esporte, né, através da parte lúdica, fazer com que essas crianças façam uma reforma íntima e entendam a importância, né, de regras, de disciplina, né, entendimento, né, de sociedade realmente, para que eles possam sair daqui e se emancipar. E para vocês que estão ali no cotidiano deles, né, que acaba também sendo um vínculo grande com vocês, né? Sim. Vocês percebem alguma necessidade maior de um atendimento mais psicológico, mais psicopedagógico? Como é? Sim, na verdade nós trabalhamos com crianças em situação de vulnerabilidade. Então, na verdade, o nosso trabalho é realmente fortalecer essas crianças, não só na parte de conhecimento, né? Conhecimento que a gente diz, conhecimento de forma geral. Parte de esporte, música, naquilo que a gente consegue oferecer. Exato. Então, a gente, na verdade, precisa de prepará-los também psicologicamente. E aí a gente tem essa equipe, que é através de um psicólogo e de uma assistente social, que faz todo esse amparo naquilo que é de acordo com a necessidade de cada criança e de cada adolescente. A gente viu com os pequenininhos que tem a roda de conversa, sim, né? Sim. E eles têm também? Sim, eles têm a roda de conversa, e essa roda de conversa, na verdade, ela é com assuntos amplos, inclusive com assuntos que eles mesmos trazem pra gente poder discutir no dia a dia, né? E isso, querendo ou não, facilita até para nós, educadores, conseguir atingir aquilo que eles têm de necessidade, para que a gente consiga trabalhar de acordo com a necessidade da criança e do adolescente. Ele coloca ali, ele se abre, né, para de repente fazer essa troca de vínculos. Exato. Né? E essa troca, na verdade, contribui para conhecimento não só da criança e do adolescente, mas para nós, enquanto educadores, porque a gente acaba muito mais aprendendo, né, do que até a gente ensinando, né? Então, é muito rico. A roda de conversa é realmente muito rica. Até nos momentos de atividade, antes de explicar uma atividade, antes da gente começar qualquer tarefa, essa roda de conversa ela é extremamente importante para que a gente faça os combinados, para que aí a gente entre com as regras, porque de fato, se eles não conseguirem seguir regras simples que a gente colocar aqui dentro, como que vai ser fora na sociedade? Então, se faz necessário que esse entendimento de fato aconteça, e essa roda de conversa serve para isso mesmo. E a comunicação, não tem como a gente fortalecer vínculo algum sem comunicação, Exato, né? Na verdade é o primordial, né? A gente precisa dessa comunicação, até porque através dela a gente faz com que as crianças e os adolescentes entendam que socialmente é assim que a gente realmente se resolve as coisas, é assim que a gente consegue alcançar aquilo que a gente precisa, conversando. Deveria ser assim sempre. Deveria ser assim sempre. Então a gente tenta de fato mostrar isso para eles que eles possam sair daqui realmente tendo esse entendimento e esse conhecimento. Já sai daqui com esse músculo trabalhado. Exatamente. Né? Principalmente os adolescentes, né? Que a gente acaba preparando até para mercado de trabalho, com 14 anos eles já começam a ter essa identificação de profissão, aquilo que eles querem fazer. Então a gente precisa de fato fortalecer esse grupo para que eles saiam daqui com um entendimento do que é realmente importante para a vida deles. Como eles devem se comportar, como eles devem se comunicar, né? Que são questões simples, né? Mas que a gente realmente precisa de sempre estar reforçando. E aqui a gente tem esse espaço para isso. Hoje são quantos jovens atendidos? São 60 jovens, 30 na parte da manhã e 30 na parte da tarde.
para o ano que vem vai existir aí um projeto de ampliação para esse número. É bastante gente, né? Bastante. E muitos passaram por aqui também na infância? Muitos. Inclusive, estou muito orgulhosa porque retornando para cá eu vi que vários adolescentes meus estão trabalhando aqui. Que legal! Exato, vários adolescentes meus estão trabalhando aqui. Então, existe essa oportunidade, né? A instituição oferece essa oportunidade deles crescerem, estabelecerem no lugar onde eles cresceram, né? Então, é muito bom. Tem muitos aqui que realmente vêm de creche, né? Passou pelo socioeducativo comigo e hoje estão aqui trabalhando na instituição. É muito legal. É sinal que está dando certo, Tá dando certo. né? Tá E dando esse certo. vínculo, então, é com a Secretaria de Assistência Social. Exatamente, de Campinas. Para poder... E vocês conseguem, assim, suprir as necessidades? A gente vê que aqui é muito grande, muito organizado. E esse convênio já é suficiente para suprir as necessidades? Na verdade, não. A gente conta com o convênio, né? Que tem realmente, de fato, contribuído, né? Mas a gente conta com vários parceiros. A gente conta com vários parceiros e, enfim, quem também se interessar em fazer parceria conosco, né? Estamos abertos aí a aceitar toda a ajuda necessária, porque, de fato, é muita gente e a gente precisa de suprir as crianças e os adolescentes, né, de acordo com o que eles precisam. Então, toda ajuda é bem-vinda. Muito obrigada, Karen. Eu que agradeço. O Igor do Carmo hoje é auxiliar de cozinha aqui na AMIC e ele entrou aqui com 8 anos. Conta pra gente como é que foi essa história. Passou toda uma geração aqui e acho que seus pais também. Conta pra gente. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Igor do Carmo e passei no projeto da AMIC, entendeu? O projeto da Casa Lar, entendeu? Eles resgatou eu do abrigo, entendeu? E 2010, 2011, mais ou menos, entendeu? Aí eu era do Lar da Criança Feliz, eles pegaram eu e um monte de criança, entendeu? Aí tinha 3 Casa Lar, entendeu? E aí você fazia o contraturno aqui? Sim. Fazia as atividades? Eu ia ficar na escola de manhã e à tarde ficava aqui, entendeu? Fez amigos aqui que você nutre até hoje, essas amizades? Bastante, bastante. E como é que foi depois voltar para cá agora como auxiliando e doando aí seu tempo, seu trabalho para as crianças que estão aqui hoje? Muito bom, entendeu? Eu acho isso incrível, entendeu? Gratidão pela AMIC, gratidão pela irmã Liana, entendeu? E agora já até pai que eu sei, né? Pai de 2 crianças e fica aqui também, entendeu? Meu pai trabalhou aqui, eu trabalho aqui, minhas filhas ficam aqui. A AMIC fez a diferença na sua vida, então? Sim, na minha vida e de todos. Muito obrigado. Mira, para as pessoas que quiserem conhecer mais o trabalho de vocês, né? Aqui vocês são em quantos funcionários hoje? Hoje nós temos 98 funcionários. 98 funcionários. 98. É bastante gente para dar conta dessa logística, né? Precisa. Existe voluntário ou não? Tem algumas pessoas, né, que fazem voluntariado, né? Porque a gente, como a gente já falou, a gente faz um trabalho de assistência aqui, né? De doação de marmitas. Então tem um pessoal voluntário que vem aqui montar essas marmitas, né? Isso para as famílias. Isso, para ser entregue no final da tarde. Então as portas estão abertas para quem quiser colaborar? Sempre. E com doação também? Com doação também. Quais são os canais de contato da entidade? Nós temos o amic.com.br, né, que é o site, e a gente tem também o Instagram, Amic Oficial. AMIC Oficial. Oficial. AMIC Oficial. Isso. E Facebook não? Facebook, não. Não temos, Não. mas já tem 2 canais, tá muito bom para entrar em contato, vai conseguir conversar, né? Vai. Mira, muito obrigada por compartilhar, então, essa parte mais pedagógica aqui da entidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente que agradece. Muito obrigada. E para você que se interessou, quiser reassistir ou compartilhar esse trabalho tão importante, é só acessar o YouTube da TV Câmara Campinas na aba Mãos Solidárias. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo sábado.